fala das 100 ovelhas, onde uma se perde, e aquele pastor ele deixa as 99 no deserto, no lugar, e vai em busca da ovelha que se perdeu. É essa ovelha que a gente sempre fala que é a ovelha que às vezes a gente, como pastor, a gente passa por desapercebido, e ela se entristece com alguma coisa e às vezes fica em casa, não vem mais ao culto, não vem mais à igreja, não participa mais dos trabalhos, ela se distancia um pouco dos trabalhos porque ela está ferida por alguma coisa, um descuido, uma falta de atenção às vezes, uma falta de observância, mas nós vemos que o pastor ele teve a sensibilidade de ir em busca dela, deixando em casa as 99 e foi lá em busca daquela ovelha, e a Bíblia diz que ele a achou, e a achou ferida, e o pastor pega aquela ovelha e coloca nos seus ombros e traz de volta para casa. Glória a Deus. E isso traz para aquele ambiente alegria, não gera descontentamento no ambiente quando aquela ovelha que se perdeu por causa de uma mágoa, por causa de uma tristeza, porque abriu espaço às vezes para alguma situação, ela volta para casa e todos ali agora se alegram juntamente com o pastor. A terceira ovelha, que essa é o filho que perdeu as contas, que eu chamo de ingrato, que tem muito filho que é ingrato, que chega aqui, viu, pastor Félix? Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus enriquece, Deus da família, aleluia, e de repente ele se aborrece e quer ir embora, larga tudo e vai embora. Esse é o filho pródigo, que tinha tudo em casa, tudo ele tinha em casa. Se você olhar para a parábola, você vai entender que aquele menino ele foi bem criado, ele foi assistenciado pelo pai, ele tinha tudo que lhe era necessário na sua casa, não havia necessidade alguma dele ir embora, mas ele achou por bem ignorar tudo que ele tinha e deixar o aconchego da casa, a proteção da família, do pai, e ir embora em busca de aventurar. Isso acontece muito. Glória a Deus. Depois que Deus, muitas vezes traz alguém, coloca dentro da casa dele e abençoa, enriquece, e dá posse, e dá bem, da família, e deixa ele bem estruturado, aí de repente ele quer ir embora, quer aventurar. Glória a Deus, quer desfrutar dessa herança que foi lhe dada. Bendito é o nome de Jesus. Saindo desse moço de casa, ele abandona o lar, abandona o pai, abandona a mãe, abandona os irmãos, abandona absolutamente tudo e vai em busca de aventurar. E eu sempre digo, irmão, que se tem uma coisa que acaba é o dinheiro, se você não souber administrar. Você pode ter dinheiro de encher carreta, se você não souber tomar conta dele, ele se acaba. E o dinheiro que aquele moço levou, aleluia, chegou a se acabar, porque quando tem dinheiro tem amigo, quando tem dinheiro tem muita gente por perto, aleluia. Quando a gente tem posse, tem os amigos dos bens. E aquele moço, enquanto tinha dinheiro, certamente tinha muita gente com ele. Eu tenho até exemplo de um que ganhou um dinheiro aí, que não era uma pessoa que eu conheci lá de uma pessoa, que ele jogou num jogo de Logomania e ganhou 800 mil na época, que hoje seria em torno de 8 milhões, já faz mais de 20 anos, então eu calculo que seria hoje uns 8 milhões. E ele foi cercado de amigos, e todos os dias ele andava, parecia o rei Salomão ou o rei do Egito, cercado de amigos com ele, porque todo dia ele estava gastando dinheiro com aquelas pessoas, nunca teve dinheiro, e quando o dinheiro chegou na sua mão, ele não sabia administrar e começou a achar que o dinheiro não ia acabar nunca, e começou agora a gastar dinheiro, força, à vontade, mas de repente atropelou uma pessoa nas pessoas
E começou ali agora a gastar dinheiro com advogado, gastar dinheiro com isso e pagar aquilo, e daqui a pouco o dinheiro foi se acabando, e juntamente com o dinheiro os amigos foi junto. Foi junto, acabou o dinheiro, acabou o amigo. Aleluia. Esse moço que saiu de casa, deixando a família, que abandonou a casa, que deixou a família, que desprezou a família, que ignorou tudo que o pai fez por ele, porque precisa pesar isso. Aleluia. Porque o pai, a mãe, a família fez muito por aquele moço. Não foi pouco. Você já encontrou algum jovem dizendo para a mãe: quando eu ficar de maior eu vou embora? Quando eu ficar de maior eu vou arrumar meu emprego, vou comprar o meu apartamento, vou viver a minha vida e nem pai e mãe mandam mais em mim. Já encontrou alguém dizendo isso para você? Ou você já disse isso para alguém? Aleluia. Na sua falta de maturidade? Então esse moço, ele usou essas expressões: eu já estou de maior, então eu quero a minha parte da herança e eu vou embora, eu quero viver a minha vida longe da minha família. Então a gente entende que ele não gostava da sua família, ele não tinha prazer na sua família, então ele abandona tudo em busca dos prazeres que o mundo poderia lhe oferecer. Deixa tudo. Eu acredito que aqui não tem uma pessoa que pense assim, lá uma pessoa tem muito. Lá a gente encontra muitos jovens dizendo assim: olha, quando eu ficar de maior eu vou embora de casa, eu não aguento mais minha mãe, eu não aguento mais meu pai. Quando eu ficar de maior, eu vou arrumar meu emprego, eu vou comprar meu apartamento e vou embora, vou viver minha vida. Foi isso que aquele moço fez. Foi embora. Não pensou nele as consequências futuras, sem nenhuma preparação para viver no mundo. E minha mãe sempre dizia que: meu filho, se você não quiser aprender comigo, o mundo vai lhe ensinar. O mundo vai lhe ensinar. Se você não quer aprender os meus conselhos, não se preocupe, que você vai aprender lá fora. Lá fora você vai aprender. E aquele moço, ele agora está fora de casa, fora, aleluia, da proteção familiar. E ele vai agora, com o dinheiro que tem, viver a vida, como o irmão disse, gastando tudo com as mulheres levianas e prostitutas. E o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acaba, a história diz que houve uma fome muito grande, uma escassez, e aquele moço agora não tem mais recurso para se bancar, e ele vai em busca de emprego, e o único emprego que estava disponível para ele no momento era trabalhar cuidando de porcos. Porque tem hora que a gente vai para um lugar que a gente não quer ir por causa da nossa ignorância, da nossa soberba, do nosso orgulho. Deus nos permite, aleluia, ir para lugares que a gente não quer ir, para a gente aprender que quem manda é Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Eu digo às vezes que tem gente que estuda muito, que se forma e no final das contas não consegue exercer a função que ele adquiriu na faculdade, e é preciso ele trabalhar no emprego inferior para depois ele chegar no curso que ele tanto almejou. Eu tenho um sobrinho e o meu irmão disse a mim que ele disse a mim assim: meu filho nunca vai trabalhar em oficina. Ele disse a mim, eu trabalhei em oficina na época com ele, mas ele disse na minha cara: meu filho, eu vou pagar, e ele nunca vai trabalhar em oficina. Mas a vida, irmão, ela nos ensina. E o que aconteceu foi que meu irmão morreu, e o menino ainda não tinha concluído a faculdade. E sabe onde ele foi trabalhar? Em oficina. Foi trabalhar em oficina, e foi trabalhar em oficina como ajudante, e foi aprender para depois. Hoje não, hoje ele gerencia uma empresa lá, mas ele teve que ir para a oficina. Aleluia. Então aquele moço agora, ele foi cuidar de porcos, e quando ele percebe que o ambiente onde ele está é muito inferior ao ambiente que os servos do seu pai vivem, ele cai em si. Porque a melhor coisa do mundo é a gente reconhecer quando erra. A melhor coisa é reconhecer os nossos erros, e além de reconhecer,
confessá-los. Então aquele moço, ele reconhece que ele errou e que ele precisava agora se reconciliar. E ele faz um sermão antecipado. E ele diz assim: na casa de meu pai, nem os empregados vivem como eu estou vivendo. Então eu preciso voltar lá. Eu preciso voltar na casa do meu pai. E eu preciso dizer ao meu pai que eu quero dizer a ele que eu pequei. Eu reconheço que eu errei. Errei diante dos céus e diante dele. Eu errei. E eu preciso que ele me perdoe. E eu quero que ele me aceite. Não precisa nem me aceitar como filho. Se ele me receber como um empregado, já está de bom tamanho. Porque tem gente que sai e quando volta quer voltar por cima. Tem que voltar, aleluia, sujeito às ordens da casa, ao que o pai quiser. Saiu fora, voltou, não vem com a cabeça dele. Nariz empinado, não. Tem que voltar dizendo: eu estou voltando e eu queria que o Senhor me recebesse, pelo menos como faxineiro, lavador de banheiro. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. E aquele moço, ele toma essa atitude de voltar para casa. Agora eu acho interessante que esse pai, como representa o pastor, esse filho aqui é o filho que pediu as contas e foi embora. Não foi o pastor que aborreceu ele, não foi o pastor que fez raiva a ele, não foi a igreja que fez alguma coisa. Ele, por si mesmo, tomou essa posição de ir embora. Esse aqui, a Bíblia não diz que o pastor foi atrás dele, não. Esse, não é obrigação do pastor ir atrás, porque ele se rebelou e foi embora. Mas o pastor, que é o pai, ficava na porta. Que porta é essa? Na porta da intercessão. Nunca deixou de orar, porque a esperança do pai era que aquele moço voltasse. Nunca o pai perdeu a esperança daquele moço voltar para casa. Foi o rebelde? Foi. Mas havia uma esperança no coração do pai que um dia ele ia voltar para casa. Então o pai estava na porteira, esperando todos os dias, olhando para o caminho. Aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite: não desista. Não desista. Por mais rebelde que seja, por mais rebelde que seja, continue olhando para o caminho. Aleluia. Porque Deus está olhando para você, olhando para o caminho. Bendito é o nome de Jesus. Não perca a esperança. Continue olhando para o caminho. Continue na porta da intercessão. Continue orando. Continue clamando. Continue intercedendo. Porque o Deus que fez os céus e a terra, Ele ainda tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Aleluia. Aos seus olhos não há mais esperança, mas eu estou dizendo para você nesta noite pela palavra: fique na porteira olhando para o caminho, porque você vai ver alguém chegando nesses dias. Aleluia. Alguém vai voltar. Aleluia. Alguém saiu, foi embora, mas vai voltar. Fique na porta. Não saia da porta, fique olhando para o caminho. E aquele moço, ele volta. E a história diz que o pai estava na porta e o pai o avistou de longe. E quando o pai o viu, aleluia, é sonho realizado, é oração respondida. Aleluia. E a primeira coisa que o pai faz é correr ao seu encontro. Ele pula no pescoço dele, se agarra com ele, o beija, e agora, aleluia, vai dar a ele as vestes, vai dar a ele o anel, vai colocar nos pés a sandália e vai chamar o céu e dizer: olha, faça uma festa, mate o melhor cordeiro que tiver aí, porque esse meu filho estava morto, aleluia, ele estava perdido e foi achado. Aleluia. E ao voltar para casa se depara com a situação de alguém que está insatisfeito, porque o filho que vivia com o pai todos os dias, vendo que havia um alvoroço
na casa, perguntou aos seus empregados, aos servos da casa, o que era aquilo? O que está acontecendo aí? Que movimento é esse? E alguém disse: olha, teu irmão voltou para casa e teu pai está dando culto de ação de graça. Aleluia. Teu filho, teu irmão voltou para casa e o teu pai está dando culto de ação de graça. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Certamente o que a igreja está fazendo hoje, dando culto de ação de graça, agradecendo pelo que o Senhor tem feito todos estes anos nesta casa. E naquele dia, aleluia, o pai estava oferecendo a Deus ali um culto de ação de graça, porque o filho que estava perdido foi achado, estava morto, mas reviveu. Mas mesmo diante de uma festa dessa e um culto de ação de graça, aleluia, tinha pessoas naquele lugar que não estavam satisfeitas. Tinha pessoas que não estavam satisfeitas. O filho disse para o pai: meu pai, todos os dias eu tenho estado aqui com o Senhor, nunca eu lhe traí, nunca lhe abandonei. Esse teu filho aí, ele pegou a herança dele e gastou com as meretrizes. Agora eu não, toda a vida fui justo diante de ti, e tu nunca me desse nem um cabrito para festejar com os meus amigos. E o pai olha para ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Você não precisa ficar desgostoso com ninguém, você não precisa ficar aborrecido com ninguém, porque tudo, aleluia, que o pai tem é nosso. Aleluia. A uns ele às vezes libera uma porção maior, a outros uma porção menor, mas tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Entre esses dois irmãos, essas duas pessoas que representam pessoas que se perderam, aleluia, existe essa aqui que nós vemos como a dracma perdida, que é a parábola do meio, que é uma pessoa que está perdida dentro de casa. E essa que é difícil de achar. Essa aqui é difícil de achar, porque às vezes está cantando, às vezes está pregando, às vezes está fazendo parte do departamento, mas está perdido, não sente mais nada, está apenas cumprindo uma obrigação. Aleluia. Se tornou-se às vezes uma pessoa religiosa dentro da igreja, não sente a presença de Deus, não sente a alegria do Espírito Santo, não sente gozo na alma, não tem prazer, aleluia, nas coisas do céu, mas está ali. E essa aqui é que é difícil da gente achar, pastor Félix. Essa é dificílimo de nós encontrarmos ela, porque às vezes está dando glória, está dando aleluia, às vezes está falando até em línguas, mas está perdido. Quando a gente pensa que não, a gente escuta a notícia: mas é fulano, não acredito, estava no culto domingo tão alegre, cantou no conjunto, mas estava perdido dentro de casa. Aleluia. E quantos estão dentro de casa perdidos, que não conseguem mais sentir a alegria do Espírito Santo, que não conseguem mais sentir prazer, motivação? Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Mas aí a Bíblia mostra uma mulher, e mostra aqui dracmas, que representam moedas de um certo valor. Uma dracma que representava um dia de trabalho, e uma dracma dessas foi perdida, e foi perdida dentro. Você já achou alguma coisa que você perdeu há muito tempo, quando estava varrendo a casa? Às vezes perdeu o botão da camisa, e quando vai varrer a casa, encontra debaixo. Mas faz tanto tempo que eu estava procurando, e estava ali. Uma agulha, um broche, às vezes até dinheiro que alguém botou em algum lugar assim, esqueceu de onde botou, e quando vai fazer a arrumação na casa, encontra lá uma nota de 100. Aleluia. Isso é bom quando a mulher acha, né? O marido pede e a mulher acha, não é bom, né? Aleluia. De vez em quando eu esqueço uma nota no bolso do paletó, e eu fico procurando, eu acho, aí a mulher vai lavar e encontra, está lá uma nota de 150, ela fica feliz da vida: achei dinheiro no teu bolso. Aleluia. Então essa mulher, ela perdeu um dia de
de trabalho. Mas ela não ficou conformada com o que perdeu. E o que é que ela faz? Ela acende uma candeia. Porque para achar as coisas no escuro não é muito fácil. Para você achar alguma coisa, às vezes é necessário você usar uma lâmpada muito boa para clarear o ambiente, para você ter uma visão mais aguçada do ambiente e tentar encontrar aquilo que você perdeu. Ela acendeu uma candeia. A segunda coisa que aquela mulher faz é pegar uma vassoura para limpar o ambiente, porque dentro da imundícia, da sujeira, a gente não consegue encontrar nada. Aleluia. Eu me lembro que no livro de Josué, quando Israel perdeu a batalha para a cidade de Ai, porque alguém estava dentro de casa guardando o anátema, escondeu dentro da sua casa, dentro da sua tenda o anátema, e Josué, desesperado, que Josué era a liderança na época, foi chorar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, por que nos permitisse atravessar o Jordão e chegar até aqui agora para ser humilhado diante de uma nação tão pequena? E Deus disse para ele: meu filho, se levante. Israel só não consegue avançar porque tem sujeira dentro do ambiente. Aleluia, glória a Deus. E eu vou lhe dizer como é que essa sujeira vai sair. Vai sair como está sendo feito, jejuando e orando. Aleluia. E Josué vai fazer o que Deus mandou. Se acordou bem cedinho de madrugada. Alguém disse que a fila de madrugada é menor. Aleluia. Mas a gente sabe que Deus não tem hora para atender. A qualquer hora do dia e em qualquer lugar Deus atende. Dentro do ônibus, lavando prato, varrendo casa, trabalhando, aleluia, fazendo crochê, andando no avião, no navio, atravessando o oceano. Onde você estiver clamando a Deus, Ele está pronto para lhe ouvir, aleluia, para lhe responder. E se tem uma coisa que Deus não faz, é confundir vozes. Pode estar orando 1 trilhão de pessoas, Deus conhece as vozes de cada um individualmente e não mistura a conversa. Aleluia! Não tenha nem medo de Deus misturar a conversa. Ele sabe. Aonde você estiver. Aleluia! E Deus disse a Josué: Josué, leve o povo à consagração, e eu vou lhe mostrar aonde está o problema. E Josué acorda de manhã bem cedinho e vai agora fazer uma chamada. Ele vai bater em tenda em tenda. E quando chega na tenda de Acã, ele vai dizer: Acã, filho meu, dai glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. E Acã, ele não consegue, porque ele estava com a sujeira dentro de casa. E quando Acã declara o seu erro, a sua falha, o seu pecado, porque havia errado, e aí Israel não ia conseguir avançar com aquele erro, com aquele problema, Israel não conseguiria ir mais adiante, não ia conseguir subsistir diante dos seus inimigos, enquanto não varresse a casa, enquanto não tirasse aquela pedra do sapato. Então Deus orientou a Josué a fazer essa consagração, e dentro dessa consagração Deus revela onde está o problema. Aleluia. Quando Deus revela o problema, Deus também traz solução. Aleluia. Porque Deus, irmãos, quando Ele mostra, quando Ele revela, Ele traz também o remédio. Ele sabe como resolver. Aleluia. E a história diz que, se declarando a Acã que tinha cobiçado o ouro, a prata, e tinha escondido dentro da sua tenda ali, aleluia. Eu fiquei me questionando porque Deus mandou matar toda aquela família. Porque o que é que tem a ver os filhos? O que é que tem a ver as filhas? O que é que tem a ver a mulher? Aleluia. O Senhor falou no meu coração: conivência. Eles viram e se calaram, não foi denunciado. Então tem muita gente que sofre por ser conivente com o erro de alguém.
por abraçar o erro de alguém. Aleluia. Há uma cobrança por isso. Não, mas não foi eu que fiz, mas se você tiver conivente, Deus vai cobrar de você. Não, mas eu não tenho nada a ver. Tem, porque você está sendo conivente, Deus vai cobrar de você também. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Deus não tem culpado por inocente. Então Deus orienta que aquela família toda seja exterminada. E eles vão ser levados a um vale chamado Vale de Acó. Irmãos, eu fico imaginando aquelas famílias ali naquele momento jogando pedras nos seus... Porque não foi pessoas inimigas, não. Foram pessoas de convívio. Mas era necessário tirar para a coisa funcionar, para a coisa andar. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Foi preciso estipar para o negócio andar. E Deus permitiu que aquilo acontecesse. E depois que aquilo aconteceu, Deus tirou de cena, aleluia, aquelas pessoas que eram como o impedimento da prosperidade de Israel. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Então foi necessário que houvesse uma limpeza. E na vida dessa mulher, ela acendeu a candeia, varreu a casa, e quando ela estava limpando, ela encontrou. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Ela encontrou o que estava perdido. Ela encontrou, aleluia, algo de muito valor que estava perdido dentro de casa. E eu queria me direcionar para alguém, aleluia, nesta noite, dizendo que às vezes você já foi muito atuante na obra de Deus. Você já se envolveu muito. Você, aleluia, era alguém que se destacava muito dentro do trabalho. Mas, de repente, você se perdeu. Você está aqui, mas não sente mais aquela mesma alegria. Não sente mais aquela mesma disposição. Não tem mais aquela mesma motivação. Aleluia. Para servir ao Senhor. E nesta noite, é noite de se encontrar. É noite de se encontrar. É noite de varrer a casa. É noite de tirar os empecilhos, impedimentos, as barreiras. Aleluia. É noite de limpar o coração, de limpar a mente. Bendito, porque Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo nesta casa. Deus quer fazer algo nesta cidade. Deus conta com você. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E ao encontrar, irmão, essa moeda, ao encontrar essa dracma que estava perdida, essa mulher agora, ela faz a mesma coisa que aquele pai fez. Chama as amigas, chama as colegas, se reúne e diz assim: vamos nos alegrar, porque eu encontrei. Aleluia. Eu encontrei o que estava perdido. Eu achei o que eu tinha perdido. Aleluia. Sabe aquele crente que nunca mais sentiu a presença de Deus? Quando ele vem para um culto, de repente o Senhor enche ele se renova. E ele diz: fazia tempo que eu não sentia isso, mas hoje eu me encontrei com a voz do Senhor. Hoje eu me encontrei com a presença de Deus que há muito tempo eu não sentia. Aleluia. Aquela mulher agora, ela vai dar eu vou traduzir para nós. Ela vai dar culto de ação de graça. Culto de ação de graça, porque ela encontrou algo de muito valor que ela tinha perdido. Aleluia. Ela encontrou algo que estava perdido. Glória a Deus. Então é necessário, para encontrar essa pessoa que está perdida dentro de casa, a gente tem uma percepção maior, tem um olhar mais aguçado, olhar assim e encontrar no semblante, porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando a gente olha com um olhar mais minucioso, com um olhar mais criterioso, a gente consegue encontrar pessoas que estão dentro de casa, mas não conseguem sentir absolutamente alegria nenhuma. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. E muitas vezes o pastor ele percebe isso. Na entrada, na porteira, ele vai dizer: por que o seu rosto está triste?
pastor Félix estava na entrada da igreja olhando as ovelhas entrar. Aleluia. Esse olhar para olhar mais de perto. Esse olhar para olhar mais de perto. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós precisamos, irmãos, nos encontrar também. Porque não basta apenas o pastor procurar. Você precisa se encontrar. Aleluia. Você precisa identificar que você não está mais sentindo essa presença, que você não está sentindo mais essa alegria, que você não tem mais satisfação em fazer as coisas para Deus, que não há mais contentamento. Você precisa encontrar esse problema e trabalhar para ele ser resolvido. Identificando esse problema, você tem apoio, porque você tem a quem, aleluia, comunicar a ele, dizer ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, ao homem que Deus colocou como responsável: meu pastor, faz tempo que eu não sinto mais a presença de Deus, faz tempo que eu não tenho mais aquela mesma alegria, e eu queria muito que o Senhor me ajudasse. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Lá na igreja, na nossa congregação, uma irmã estava vivendo uma dificuldade muito grande dentro da igreja, perdida já querendo se desviar, já querendo divórcio, já querendo ir embora. E ela ligou para minha esposa e, identificando ela esse problema, ela pediu para conversar com a minha esposa, e a minha esposa sentou com ela e ela rasgou o coração, contou toda a situação, e a minha esposa disse para ela assim: minha filha, não tome nenhuma decisão, eu vou estar com você aqui durante 7 ciclos de oração, e a gente vai orar por essa situação para Deus lhe dar vitória. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Eu encontrei uma jovem muito novinha, seus 12 anos, e mostrou no seu semblante uma tristeza, uma angústia. Aleluia. Foi identificado isso precocemente. E você está com algum problema? E foi dito que estava querendo desistir, desanimar, mas foi falado. E a partir do momento que se abre a boca, que se fala, se pode ser ajudado. Aleluia. É assim ou não? Mas tem gente que vai morrendo e não abre a boca para falar. Abra a boca e diga: eu preciso de ajuda. Eu estou como aquela dracma dentro de casa, mas estou perdido. Eu não consigo sentir mais alegria, eu não consigo sentir mais gozo na minha alma, eu não consigo mais sentir prazer. Eu preciso, aleluia, buscar de Deus um renovo para a minha vida. E hoje é noite de renovo para a sua vida, porque Deus, quando fala, não fala para a parede. Aleluia. Aleluia. Eu quero insistir dizendo para alguém que continue na porta, olhando para o caminho, que alguém que foi embora vai voltar. Aleluia. E quero insistir com alguém que está aqui nesta noite, que já não sente mais essa alegria, que já não sente mais essa presença, que é noite, aleluia, de varrer a casa, é noite de acender a lamparina, é noite de buscar essa presença para a tua vida de novo, aleluia, para você entrar nesses cultos com alegria, com gozo na alma, com satisfação. Quando alguém disser assim: vamos à casa do Senhor, você vai dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aleluia. Você vai ter alegria em vir aos cultos, você vai ter alegria em vir à consagração, você vai ter alegria em participar do ciclo de oração, você vai ter alegria em estar na escola bíblica, você vai ter alegria nos trabalhos da igreja, você vai ter alegria nas funções que você exerce, porque o Deus desta igreja vai promover isso no seu coração. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Mas é preciso nos acharmos. É preciso identificarmos isso antes que seja tarde demais. É preciso a gente ter essa percepção de encontrar os nossos declínios. Às vezes a gente, mesmo como pastor, a gente tem dia que a gente está meio desanimado. A gente quer, aleluia, e é necessário a gente, quando a gente identifica isso, para onde é que a gente vai? A gente vai para os pés do Senhor e clama a Deus e ora ao Senhor
e de repente o céu se abre, o Espírito Santo se manifesta, uma voz ecoa, e o nosso coração que estava ali com uma chama sendo apagada, ele volta a acender a chama, e aquela alegria que estava sendo agora sucumbida, ela volta a reinar dentro de nós, e nós começamos a abrir a boca quando alguém pergunta: como é que está? E a gente vai dizendo: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, bendito é o nome de Jesus, vai tudo bem, porque o Deus a quem eu sigo é fiel, e ele ainda fala com o homem, e o homem fica vivo. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Então se faz necessário, irmãos, que a gente busque agradecer a Deus e não sermos ingratos. Não sermos ingratos como o filho pródigo. Não ficarmos perdidos dentro de casa como essa dracma que se perdeu. Aleluia. E os que estão muitas vezes em casa feridos precisam ser abraçados. E eu digo mais: às vezes a gente fica esperando apenas pela liderança, mas você também tem essa responsabilidade como igreja de ir em busca do ferido. É responsabilidade nossa. Aleluia, juntar-se. Porque até os animais, quando eles estão só, eles ficam depressivos se não tiver ninguém perto dele. Os bichos sentem saudade, sentem falta. Imagine o ser humano. Imagine nós. Aleluia. E às vezes a gente quer botar a culpa como Josué, quer assumir a culpa. Josué quis assumir essa culpa, e a culpa não era dele. Josué quis assumir a culpa de que a guerra não foi vencida porque Deus de alguma forma não lhe permitiu a vitória. Mas a guerra não foi vencida, não foi por culpa de Josué, mas por culpa de alguém que não permitia que Deus descesse no ambiente. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Então, eu queria pedir ao pastor para orar por você. Orar por você. Você que está com essa dracma perdida. Você que perdeu algo. Aleluia. Queria que você, se possível, ficasse de pé comigo, para a gente fazer essa oração. Minhas mãos não são as minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faz as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. E usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. E usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Os meus pés